E assim nós podemos ver como que era grande, né? A responsabilidade da nação de Israel com a corte do rei Salomão, cada tribo no seu mês devido. E não só com a corte, como também com os animais do rei Salomão, os cavalos que ele tinha aí no seu poderio militar. E nós vamos ver que se cumpre o que o profeta Samuel havia falado lá atrás, que um rei, ele causaria ao povo de Israel um peso, porque o povo de Israel começaria a pagar por viver naquela terra. E aqui se cumpre, nós não vamos ver isso no rei Saul e nem mesmo no rei Davi de uma forma tão grande como nós vemos aqui no reinado de Salomão. Muito pelo contrário, no reinado de Davi, nós vemos o povo disposto a doar, eles doavam, eles ofereciam a Deus. O livro de Crônicas, ele narra isso para nós, as ofertas que o povo vão trazendo juntamente com Davi. Então isso não acontece aqui com Salomão. O povo agora, eles têm esse tributo. Então nós vemos um peso sobre as tribos de Israel. E a partir daí, quando o rei Salomão agora está construindo templos pagãos e até mesmo idolatrando, Deus ele vai aparecer ao rei Salomão. No slide que está para os irmãos aí da Fatade, eu coloquei o que Deus repreendeu. O profeta Aías ele se levanta e ele começa a repreender a idolatria que Salomão havia introduzido no povo de Israel. E ele declara que por amor a Davi, ele não vai dividir a nação de Israel agora. Irmãos, grifem isso. Por que houve a divisão? Esse é um questionamento de muitas pessoas. A divisão ela acontece devido a esse pecado do rei Salomão, da idolatria do rei Salomão. É ele quem vai dar o primeiro passo para que isto aconteça. Não acontece no período dele, mas Deus vai deixar claro que isso irá acontecer no período de seu filho. E não aconteceu no período de Salomão tão somente por amor a Davi. A fidelidade de Deus a Davi, ela era tão grande, e fidelidade, volta a dizer, não porque Deus fosse preso a Davi, não é isto, mas porque Davi se manteve na sua palavra, Davi não idolatrou a outros deuses. Então aqui se cumpre uma aliança que Deus havia feito com Davi. E Deus declara, não vou tirar no seu período por amor do seu pai, mas no período do seu filho eu irei dividir. E por amor de Davi ainda vou deixar 2 tribos. É uma história muito conhecida, mas alguns têm dúvidas do motivo dessa divisão aí das 12 tribos de Israel. Esse é o motivo, a idolatria que foi introduzida no período do rei Salomão. A idolatria porque ele construiu templos para os deuses de suas mulheres, para que elas pudessem continuar adorando seus deuses ali na cidade de Israel. E ele também passa a idolatrar esses deuses. Aí ele vai pronunciar então para um homem chamado Jeroboão, que é responsável por o exército de Salomão. E ele vai pronunciar que Jeroboão vai ficar com 10 tribos. Olhem bem o que é um distanciamento espiritual, porque Salomão ele está tão distante de Deus nesse ponto que a palavra narra que ele tenta até mesmo matar Jeroboão, fazendo com que este precise fugir para o Egito para proteger a sua vida. E ele fica no Egito, Jeroboão, até que Salomão morra. Quais foram então os pecados de Salomão? Vamos entender. Lá no slide de vocês vai estar narrando isso. Salomão acumulou para si riquezas. Isso é pecado? Lá em Deuteronômio a Bíblia falava, tem uma lei sobre para os reis de Israel não acumularem para eles riquezas. Há uma certa confiança de Salomão diante dessas riquezas do seu poderio militar. Salomão também casou-se com muitas mulheres, e também isso aqui é uma outra lei que Deus havia pronunciado para o povo, para os reis de Israel, que não acumulassem para si mulheres.
E Salomão comete idolatria, se afasta da lei do Senhor e ele passa a idolatrar. Então, esses são os pecados do rei Salomão. Há muito questionamento quanto à salvação de Salomão, muitos questionam. O livro de Eclesiastes é a última obra dele, pelo que dá-se a entender, que ele já escreveu em sua velhice, e é um livro de muitos conselhos. É como se ele pegasse tudo que ele fez de errado e falasse: não façam, não façam porque não dá certo, porque não vale a pena. Então, aqui no último livro de Salomão, há um arrependimento. E a Bíblia, no Novo Testamento, também cita Salomão. Então, particularmente também diante da palavra de Deus, é impossível acreditar que Salomão não tenha se arrependido ou que ele não tenha recebido a misericórdia de Deus sobre a vida dele, por essas obras e por seu nome ser citado também no Novo Testamento. Mas voltando aqui ao primeiro livro dos Reis, após a morte de Salomão é que vai acontecer a divisão. Eu já expliquei na aula lá dos reis sobre essa divisão que acontece no período de Roboão, por este ser mais duro do que Salomão. Está bem detalhado nesse vídeo que Roboão ele pede conselho aos sábios, aos anciãos e depois ele vai até os jovens. Então não vou estar me prolongando nessa parte, já que já tem um vídeo só dessas aulas, ok?